Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos nós aqui para a gente continuar a nossa leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. E, por causa dos contratempos dos últimos vídeos, a gente aprendeu mais um pouquinho. A gente vai gravar num vídeo o Antigo Testamento e depois a gente grava o Novo no outro. Tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade à nossa leitura da Bíblia, lendo Levíticos 5 e 6. Depois a gente faz outro vídeo gravando Marcos 14. Que assim os vídeos ficam menores e aí fica mais fácil para quem quer nos acompanhar. Lembrar sempre, encorajá-los aí, quem ainda não é inscrito, a se inscrever no canal. Quem já é inscrito nos ajuda a divulgar. Vamos levar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis. A palavra de Deus não pode parar em nós, né? Eu, para estar aqui falando da palavra, alguém trouxe ela até mim. E nós temos aí meio, né, hoje por meio da internet, aí, que a gente pode levar a mais pessoas essa palavra. Tá bom? Então nos ajude aí. Aqui é Deus que deve ficar cada vez mais próximo das pessoas, tá bom? A gente é só um canal, um veículo, tá bom, gente? Amém? Então vamos lá, direto, 5, 6. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, ele for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar é a oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará uma efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, o sacerdote a tomará e tomará dela um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, ele será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e assim acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará sua iniquidade do rebanho, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, a tua avaliação para a oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu. E lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor,
e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence. Lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares, os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação a comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor, no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares, contínua, aliás. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassado, a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimado. Amém? Louvado seja o Senhor.